Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que vocês se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Eu recebi um pedido especial de um aluno para resolver esse exercício. Qual o valor dessa soma? Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 8, mais raiz quadrada de 12, mais raiz quadrada de 18. A princípio, se você não tem conhecimento das propriedades do estudo dos radicais, você pode falar, é simples, basta eu somar os números e vou chegar na resposta. Quer ver como é fácil? 2 mais 3, 5, 5 mais 8, 13, 13 mais 12, 25, 25 mais 18, 43. Olha lá a resposta, tá lá, e tem A, é a primeira. Beleza, acertei, suave na nave. Só que não, pessoal. Vocês têm que tomar cuidado que nem tudo que parece fácil é. Às vezes é, mas não nesse caso, né? É fácil também, porém não é tão simples assim. Eu só posso somar ou subtrair radicais quando eles forem semelhantes. E o que são radicais semelhantes? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos fazer aqui um tutorialzinho, desde o começo. Este símbolo aqui é o símbolo da raiz, ok? O número que se encontra dentro da raiz, ele é chamado de radicando. O número que está em cima do radicando, que eu vou chamar de m, é o expoente do radicando. Ok? E aqui em cima do símbolo do radical, da raiz, tem um número. Quando não aparece, subentende-se que vale 2. Por isso que eu falo que a raiz é quadrada. Se for 3, é raiz cúbica, né? Se for 4, é raiz quarta. Enfim, quando não aparece, subentende-se que vale 2. Mas aqui existe um número, que eu vou chamar de n, por exemplo. Esse número aqui é chamado de índice da raiz, certo? Então, quando não aparece, subentende-se que vale 2. Extrair a raiz quadrada, na verdade, de um número, é você determinar o lado, a medida do lado de um quadrado, quando você já conhece a medida da sua área, né? Então, por exemplo, rapidamente, só para exemplificar, se eu tenho um quadrado de medida L de lado, por exemplo, um quadrado é uma figura geométrica plana que tem os 4 lados iguais. Para eu determinar a área do quadrado, que é a parte interna deste quadrado, mais as suas linhas, né, incluindo as linhas, eu vou fazer lado vezes lado. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, a área do quadrado é lado ao quadrado. Por isso que quando eu elevo um número ao expoente 2, eu digo que eu estou elevando esse número ao quadrado. Quando eu conheço a área e quero descobrir o lado, operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, para eu descobrir a medida do lado de um quadrado, eu faço a raiz quadrada da medida da área. Olha que interessante, né? Muito bem. Então, continuando. Então, eu tenho o símbolo da raiz, que é o radical. O A, que é o número que está dentro do radical, é o radicando. O número que está sobrescrito lá é o expoente do radicando. E o número aqui fora é o índice, ok? Para eu somar radicais ou subtrair radicais, eu só posso fazê-los se eles forem semelhantes. O que são radicais semelhantes? Radicais semelhantes são aqueles radicais que têm o mesmo radicando e o mesmo índice. Muito bem. Então, por exemplo, eu não posso somar raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 3, não da forma que está. Porque raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3 não são radicais semelhantes, porque aqui o radicando é 2 e aqui o radicando é 3. Como que eu vou fazer para somar, então? Bom, você tem a seguinte opção. Eu posso transformar todos esses números em números decimais, né?
fazendo, por exemplo, na calculadora, raiz quadrada de 2 vai dar aproximadamente 1,41. Você pode fazer raiz quadrada de 3, vai dar aproximadamente 1,73. E fazendo assim, fazer a soma e achar a soma pelos números decimais. Só que aqui nas alternativas eu não tenho essa opção. Então o que eu tenho que fazer? Bom, vamos lá. O 2 e o 3 eu não posso fazer nada com eles. Por quê? Porque para eu transformar números maiores do que esses dois primeiros em radicais semelhantes a esses dois, eu preciso simplificar esses três radicais que estão aí na frente. O raiz de 8, o raiz de 12 e o raiz de 18. E como que eu faço para simplificar essas raízes? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, raiz quadrada de 8. Lembrando então que o índice aqui vale 2. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que ter aqui dentro da raiz alguma coisa elevado ao quadrado. Porque diz uma das propriedades dos radicais que quando eu tenho uma raiz e o expoente do radicando for igual ao índice, quando esses dois números forem iguais, o resultado disso aqui vai ser o próprio radicando. Ok? Então, quando eu tenho raiz de um índice, m, de a elevado a m, e o expoente do radicando for igual ao índice, o resultado é o próprio radicando. Beleza? Então, o que acontece? Eu preciso transformar esse 8 em um número elevado ao quadrado. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar este 8 e vou fatorar. 8 é um número par. Como que eu começo a fazer a fatoração? Né? Vamos lá. Eu vou então utilizar o conceito de números primos. O que são números primos? Números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. O primeiro número primo que existe é o 2. Depois é o 3, depois é o 5, depois é o 7, depois é o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e assim por diante, né? Então, eu tenho infinitos números primos. O único número primo par é o primeiro, que é o 2. Todos os outros números primos são ímpares. Como 8 é par, eu posso começar dividindo pelo 2. 8 dividido por 2 dá 4. Divido por 2 de novo, dá 2. Divido por 2 de novo, deu 1. Olha lá. Quantas vezes que eu dividi por 2? 1, 2, 3. Então, só que eu quero fazer o seguinte. Eu quero que aqui dentro tenha alguma coisa elevada ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 2 em 2. Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Sobrou esse 2. Ok? Então, diz a terceira propriedade dos radicais que o produto das raízes é igual à raiz dos produtos. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Olha lá, o expoente do radicando é igual ao índice. Então, esta raiz aqui dá 2. Ok? Se 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Só que eu tenho esta raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 8 é, na verdade, 2 raiz de 2. Ok? Se você fizer o processo inverso, eleva o 2 ao quadrado, que é a operação inversa da raiz quadrada. 2 ao quadrado, 4. Joga ele lá para dentro. 4 vezes 2 dá 8. Então, raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Vamos ver a raiz quadrada de 12. Vou fazer a mesma coisa. Vou fatorar o 12. Por 2 dá 6. É par. Por 2 de novo dá 3. Opa, não posso dividir por 2 de novo. Vou passar para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Se a raiz aqui é quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2, ok? Então, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Sobrou o 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Ou eu já posso fazer direto. Quem está ao quadrado sai da raiz, quem não está ao quadrado fica na raiz. Olha lá. Então, como esse expoente do radicando é igual ao índice,
eu corto aqui, sobra o 2. E a raiz quadrada de 3 fica, e o 3 fica dentro da raiz, ok? Vou fazer a mesma coisa para o raiz do 18. Então, raiz quadrada de 18. Então, vamos lá, vamos fatorar o 18. 18 por 2 dá 9, ok? Agora, 9 eu não posso dividir por 2 de novo, vou dividir por 3. Dá 3, vou dividir por 3 de novo, dá 1. Como o índice aqui é 2, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 2 em 2. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, vezes o 2. O 3 aqui não está ao quadrado e o índice aqui não é 2, então esse 3 sai da raiz. Quem que sobra na raiz? O 2. Certo? Então, a raiz quadrada de 18 é 3 raiz de 2. Então, como que fica a minha soma? Vai ficar raiz de 2 mais raiz de 3, mais o raiz de 8, que é 2 raiz de 2, mais o raiz de 12, que é quanto? 2 raiz de 3, mais o raiz de 18, que é 3 raiz de 2. Olha lá. Agora sim eu vou somar os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos que têm o mesmo radical, com o mesmo radicando e o mesmo índice. Olha lá. Eu só posso somar a raiz de 2 com quem tem raiz de 2. Raiz de 1, raiz de 2. Aqui na frente tem 1. Então, 1 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 3 raiz de 2. Mais 3 raiz de 2, 6 raiz de 2. Já matei, olha lá. Agora eu tenho 1 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, que dá 3 raiz de 3. Alternativa D. Então, 1 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 3 raiz de 2. Mais 3 raiz de 2, 6 raiz de 2. E 1 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, 3 raiz de 3. Alternativa D. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero ter ajudado aí na sua dúvida. Um forte abraço, fiquem com Deus, fiquem em paz e muito rock and roll. Yeah!